Olá, meus amigos, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, são 12 horas e 47 minutos, no dia 6 de maio de 2024. Meu muito obrigado aos meus amigos, minhas amigas que assistiram os meus vídeos, 33 pessoas, se eu não me engano, né, até ontem, muito obrigado, tinha 436, pede um inscrito, não tem problema, isso é assim. Alguém que não gostou dos meus vídeos preferiu me abandonar. Ok, que Deus o proteja. Mas se você não se inscreveu ainda no meu canal, corre e se inscreva. E não se esqueça de dar o like no final quando você assistir os meus vídeos. Ok, gente? Porque é fundamental o like. Quanto mais like você der ou dislike, mais o YouTube vai entender e vai mostrar para mais gente. Muita gente que eu tenho, gente em Israel, nos Estados Unidos, que já conheceram meus vídeos. Então isso é muito importante, porque isso é o YouTube mostrando, né, para o mundo o vídeo da gente, né? Eu fico muito feliz. Eu deixo aqui sempre, como sempre, o meu e-mail, o meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje, como eu já falei, né, vou fazer o título do meu vídeo chama-se Macron anuncia a morte da Europa. É muito interessante uma entrevista do presidente da França, Macron, né, que ele concedeu a The Economist, uma das revistas mais importantes do mundo, onde ele cogita que a Europa está morrendo ou pode morrer. E aponta os fatos, né? Segundo ele, é o fim das democracias liberais, né? Com a ameaça russa, né, entre outros, afastando as peculiaridades, né, que merece uma análise, né? Por exemplo, a gente tem que entender que as democracias, elas correm perigo no mundo, não é porque a ultradireita, a direita radical está muito agressiva nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil com Jair Bolsonaro, onde eles passam o rodo destruindo tudo, destruindo valores, destruindo instituições republicanas seculares. Eles não querem saber, eles querem o poder a qualquer custo, né? Eles querem a chamada liberdade de expressão da direita radical. Não é a liberdade de expressão, é a liberdade de não cumprir as leis. Eles não querem cumprir nada, né? Voltando aqui ao Macron, o Macron apontou que desde 2022, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia, desrespeitando o direito internacional, né, cometendo crimes de guerra, cria uma situação muito grave para a Europa e para o mundo, porque acabou, vamos dizer assim, aquilo que a gente pode chamar de momento de vida de paz. Tivemos, né, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, ainda no século XX, a Guerra Fria, que terminou na década de 1950, por aí nós entramos num momento aparentemente com uma guerra aqui ou outra, Guerra do Vietnã, mas o mundo parece que tinha entrado em paz. Mas a partir de 2022, com a invasão da Ucrânia, o direito internacional foi para o espaço e todas as regras internacionais também. O Putin desrespeitou tudo, né? E caso a Rússia vença a guerra contra os ucranianos, não haverá mais paz no continente europeu. Por quê? Porque vai sempre ficar na expectativa que, se ele invadiu a Ucrânia e a Europa, a OTAN não se opôs, por medo, ele vai invadir a Polônia, ele vai invadir todos aqueles países periféricos ali, ele vai voltar a ser o que era a velha União Soviética. Isso é o sonho de Putin, que ele vem da antiga KGB, ele é um esperto. Ele é de muita visão, ele quer retornar ao que era a Rússia antiga, né? E isso preocupa os europeus. Coloca o presidente da França em situação de perigo, coloca aí a Inglaterra, a Alemanha, quer dizer, a Europa perde a sua autonomia e a sua paz política, né? Ele também aponta o viés comércio na área econômica, né? O comércio da China, né, e o protecionismo ocidental levará, sem dúvida nenhuma, um grande transtorno para a economia mundial. De fato, ele tem razão, eu concordo. Eu achei um assunto muito interessante, porque a democracia, a liberdade, né,
as democracias liberais, a Revolução Francesa, tudo isso nasceu na Europa. Né? E agora, com o avanço da direita, me reporta a 1920, 1930, com o regime de Hitler, né, que foi um regime ditador, né, na Itália também, de Mussolini, né, isso que é a chamada direita. A direita no mundo, ela tem uma agressividade, ela tem uma postura, ela não gosta de pessoas pobres, ela só gosta de pessoas brancas e ricas. A direita mundial, ela vem contra a pobreza, ela elimina, ela não quer saber. Se entrar algum europeu, algum africano na África, tem que deixar morrer, não tem que amparar. É porque eles têm a garantia deles, né? O Mussolini fez isso em 1920, o Hitler fez em 1940, 39, 40, quando exterminou muitos judeus, né? E a Segunda Guerra Mundial, que eu não vou falar sobre ela, que todo mundo já conhece. Então isso volta de novo, apesar desse momento de paz que nós tivemos, né? Nos anos 90, 80, uma guerra localizada, outra aqui, outra ali, tudo bem, mas agora nós estamos numa ameaça muito forte. Nós temos a guerra de Israel, que também é uma situação que preocupa muito, mas o que está preocupando o Macron, e eu também acho que ele tem razão, é essa questão da Europa. Porque se o Putin ganhar, não sofrer resistência, de invadir a Ucrânia e se consolidar, ele vai aumentar, vai invadir a Alemanha, vai invadir a Polônia, todos aqueles países periféricos. Ele não vai parar. Por quê? Porque ele se sentiu o rei. Ninguém enfrentou ele. A economia russa é uma grande economia, o potencial militar da Rússia é enorme, ele tem bomba atômica, tudo isso nós sabemos. Agora a Europa não pode se recuar. A Europa tem que dizer: ô Putin, vem cá, vamos conversar e vamos chegar num acordo. Então o presidente da França está isolado, mas ele tem uma preocupação, e eu concordo com a preocupação dele. Ele faz sentido. Nós corremos risco se a Rússia ganhar, invadir a Ucrânia. Aí a paz vai para o espaço, para todo mundo. Né? Eu me vejo muito preocupado, porque nós estamos, o século XXI, né, precisa do marco. Acho que o primeiro marco do século XXI foi a Covid-19, agora a gente não sabe o que vem. Essa guerra da Ucrânia é uma agressão muito forte, muito violenta ao direito internacional. A gente não sabe o que será daqui para frente. Realmente faltará paz no mundo, e eu tenho aqui que concordar com o presidente da França. A preocupação dele dizendo que a Europa morrerá caso a Ucrânia seja derrotada pelo Putin, porque ele não vai parar, ele vai conseguir invadir outros países ou outro continente. Isso é muito triste. Finalmente, a democracia liberal, eu repito, né, ela se encontra ameaçada no mundo inteiro. Como, por exemplo, nós temos uma democracia, uma consolidação, né, do regime democrático dos Estados Unidos desde 1776, 1891, vamos chamar assim, com a Convenção da Filadélfia, né, e a Constituição dos Estados Unidos, que até hoje em vigor. Temos lá o parlatório lá, né, e o Donald Trump mandou invadir em 2020, 2021, e volta agora com toda a agressividade, e parece que vai ser presidente dos Estados Unidos. Isso preocupa a democracia. Preocupa a democracia no mundo inteiro. Nós temos também um de direita radical na Argentina. Nós temos o Brasil, que nós passamos 4 anos com a direita radical de Jair Bolsonaro, onde ele desrespeitou todas as instituições democráticas, ele não respeitou o Poder Judiciário, ele mandou quebrar o Palácio do Planalto, mandou quebrar o Congresso Nacional, mandou quebrar o Supremo Tribunal Federal, porque o 8 de janeiro de 2022 não foi já o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, mas se não fosse a liderança dele, nada disso teria ocorrido. Então já está aqui mais provado, os inquéritos estão aprovando, estão no STF, acho que terá um desdobramento com muita demora, porque estão prendendo os pobres, os coitados que foram para lá quebrar, em nome de Jair Bolsonaro, em nome de um pedindo golpe de Estado. Aquelas pessoas que se plantaram em frente aos quartéis pedindo golpe de Estado, estavam cometendo crime? Estavam, mas tinha a anuência das Forças Armadas e tinha a anuência de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro se fingiu de morto, viajou, fugiu do Brasil no dia 30 de dezembro,
foi para os Estados Unidos, né, ficou lá até março de 2023, né, e o que acontece? 2022, e o que acontece? Ele tenta dar o golpe 2023, né? Ele tenta dar o golpe de Estado de lá. Se o golpe tivesse se concretizado, Bolsonaro voltava a assumir o governo novamente. Infelizmente para Bolsonaro e felizmente para nós, não conseguiram. As Forças Armadas não entraram na onda de Bolsonaro, portanto, toda a quebradeira de Brasília foi em vão. Mas estão botando na cadeia aquelas pessoas. Eles estão condenados pelo STF. Justas as penas? Sim, de acordo com o Código Penal. Eu não posso reclamar das penas, nem ver o processo, porque eu não sou advogado lá desse caso, nem estou em Brasília para ver. Agora, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal não condena tanta gente sem provas. Teve as provas que própria quebradeira, eles mesmos construíram prova contra eles filmaram eles mesmos cometendo os crimes. Agora, os grandões, os mandões é que não estão sendo presos. Isso é muito preocupante, na minha opinião. Tem que pegar os chamados, os mandantes, os idealizadores. Pegar os pobres que quebraram é muito fácil. Eu quero ver pegar os intelectuais. Aqueles que tiveram, tá bom, o ex-ministro da Justiça parece que está preso, né? Tem alguns, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal ainda se encontra preso, mas é muito pouco. Tem que ver os mandantes, quem é que comandou de fato. Temos as escutas do coronel Cid, que foi assessor de segurança do Bolsonaro. Vamos ver o que isso dará. Porém, eu acho que está demorando muito. Vai dar uma sensação de injustiça. Os pobres vão para a cadeia e os ricos ficam de fora. Do mesmo modo como aquele rapaz lá que matou lá um outro. Eu sei que eu como advogado, não o coloco, para mim é crime culposo. Porque mesmo que ele esteja em alta velocidade, ele esteja embriagado, ele não queria matar. Ele matou por um acidente, né? Aquele dono do poste de São Paulo. Mas você vê como no Brasil se dá um tratamento diferente a um rico, a um dono de poste. Ele até hoje quer um presídio bom. Ele é tão importante em São Paulo que o advogado disse que só vai apresentá-lo à justiça se botar um presídio bom. Quer dizer, não tem presídio bom no Brasil. Todos os presídios do Brasil são um caos. E ele quer escolher um bom presídio para ficar preso. Por quê? Porque é um tratamento diferente. Então o Brasil precisa de acabar com essa política de dar proteção aos ricos. Todos somos iguais perante a lei. É claro que isso é uma ideologia, é um sonho, né? Mas é o que está no artigo 5º da nossa Constituição. Não podemos prender os pobres que quebraram e deixar soltas as pessoas que foram os intelectuais da questão do golpe, ou o suposto golpe de 2023, no dia 8 de janeiro de 2020, eu estou até esquecendo o ano, foi em 2022, em 2023. Então é muito triste. Mas deixando de lado, eu vou mudar de assunto, mas repito, que gostaria que os mandantes da destruição da Praça dos Três Poderes em Brasília fossem punidos, fossem julgados. Está demorando muito. Daqui a pouco se esquece e só ficarão presas pessoas pobres. Isso não é justiça, isso é injustiça. Eu quero os grandões na cadeia, para parar com essa ideia de que só vai preso no Brasil preto, pobre e periférico, para não dizer outra coisa. Bom, lamento, nós estamos vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul. Tragédia essa que todo mundo sabia que ia acontecer. Pelo desequilíbrio do planeta, pela falta de política de governo de Estado de muitos anos. Não é do governo Lula, não é do governo do Rio Grande do Sul, mas 10, 20 anos atrás, que nos preocupamos com o meio ambiente. Destruímos as matas para plantar, o plantation, né? Planta. O Brasil se consolida no mundo como o maior exportador de alimentos, o que exige terra. Então a tragédia do Rio Grande do Sul, para mais, era esperada. Acho que contava-se a história do Rio Grande do Sul, a maior enchente tinha sido em 1941, mas se repetiu, ninguém fez nada. O meio ambiente precisa, o planeta está pedindo socorro, a natureza está dizendo, eu quero o meu espaço. Vocês invadiram o meu espaço, mas eu preciso dela.
eu preciso das matas, eu preciso dos rios, eu preciso dos riachos. E destruíram tudo, asfaltaram as ruas, não deixaram, não previram essa situação. Essa tragédia que a gente sente muito, é hora de abraçar o povo do Rio Grande do Sul, de ajudar o Rio Grande do Sul, de pedir que o povo do Rio Grande do Sul seja salvo, que o governo federal, o governo municipal, os governos municipais e os governos estaduais se unam, independente de ideologia política, e salvem, recuperem novamente a economia do Rio Grande do Sul. Levará muito tempo, mas não é só a recuperação econômica, mas o mais drástico é a recuperação psicológica do povo do Rio Grande do Sul. Que uma catástrofe como essa é muito difícil da gente esquecer. Mas isso, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma consequência: a falta de respeito ao meio ambiente. Eu vi, por exemplo, hoje no Estadão, dizendo que o garimpo avança assustadoramente no Brasil, desde 1900 e pouco a 2022. E a gente vê que não tem nada, não tem um projeto no governo atual para salvar a Amazônia. Tivemos inicial aquela confusão lá dos Yanomamis, que tudo foi resolvido. Não foi, eu acredito que não foram nada foi resolvido. Levaram alguns aviões, voaram, o presidente foi lá, a ministra do Meio Ambiente foi lá, mas acabou. Não tem uma política de preservação da Amazônia, não tem uma política de retirada dos garimpos, dos traficantes de droga, dos traficantes de madeira, não tem. A Amazônia está abandonada, está entregue vamos dizer assim, aos bandidos. Essa é a grande realidade. Então eu gostaria que, para a gente cuidar do meio ambiente, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é a preservação da Amazônia, porque essas chuvas desastradas, como no Rio Grande do Sul, é consequência do quê? Do desmatamento da Amazônia, do aquecimento do Oceano Pacífico, do esfriamento do Atlântico, todas essas convergências que levam a esses desastres, em consequência do quê? Da falta de cuidado com a terra, cuidado com a mãe terra, cuidado com o meio ambiente. Não podemos permitir que a Amazônia seja desmatada em nome do dinheiro, em nome do recurso, em nome da finança. A ONU divulga também, que 750 milhões de pessoas no mundo passam fome. Isso é uma questão ambiental. Não há dúvida. Então, o meio ambiente é um processo. Não é só cuidar da natureza, cuidar da terra, cuidar das árvores, cuidar das matas, não é ideologia política. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é comunista, se é socialista, não importa. O que a gente precisa de fazer é cuidar do planeta, que nós não estamos fazendo. Você vê no Nordeste a desertificação do Nordeste, que já se espalha, como eu falei no vídeo anterior, até o Espírito Santo. E a gente não tem um projeto de salvar o meio ambiente. Cidades crescem desordenadas, como Santa Cruz de Capibaribe, cresce desordenadamente, sem planejamento, sem esgoto, sem saneamento básico. E aí vai crescendo. O meio ambiente cobra. Quando vem as chuvas, qualquer chuva agora destrói Santa Cruz. Por quê? Está chovendo muito? Não está chovendo muito. É porque a cidade não se preparou, faz as casas dentro dos riachos. Quando a chuva vem, os riachos querem transferir suas águas. Então, é uma questão que a sociedade tem que dizer o que quer. A sociedade brasileira não pode ficar mais omissa. Não, Antônio, você é um crítico. Sou, porque a gente tem que gritar. Eu não posso fazer nada, mas eu grito. O meio ambiente está precisando de ajuda. O Ministério do Meio Ambiente precisa de dinheiro para trabalhar. A ministra do Meio Ambiente sumiu, a gente não ouve falar nela, porque ela não tem recurso. A verba já deve ter sido gasta. Nós estamos no mês de maio e ela tem até dezembro para administrar o meio ambiente. Cadê o projeto da ministra do Meio Ambiente para a Amazônia? Cadê o projeto do ministro do Meio Ambiente para a semiárido nordestino? Nós não temos. Porque não temos recursos. Para onde foram os recursos? Os recursos estão para os parlamentares distribuir verbas para os seus amiguinhos em Alagoas. Isso é uma vergonha. Nosso país não pode ficar desse jeito. Vamos salvar o Rio Grande do Sul, mas a gente precisa também salvar o planeta Terra, porque ele está destruído. E não adianta ficarmos preocupados com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque acontecerá de novo, se não tomarmos as medidas necessárias.
replanejamento, reflorestamento dos rios, pelo menos das margens dos rios. Ou a gente faz isso ou vamos sofrer sempre consequências, infelizmente levando vida. Aparece que mais de quase 75 pessoas já morreram e ainda tem um pouco mais de uma centena desaparecidos. Tomara que, oxalá, que haja um estiamento, né, uma falta de chuva lá no Rio Grande do Sul, para que a água baixe e o povo gaúcho, o povo tão maravilhoso, um estado tão gostoso, de tanta cultura, de tanta história, de tanta importância para o Brasil, não pode ser abatido. O Rio Grande do Sul é forte, o Rio Grande do Sul, os gaúchos vão levantar de novo o Rio Grande do Sul, ele vai voltar a ser o que ele sempre foi e o que ele merece ser. Muito obrigado e um abraço para todos vocês.